A igreja se baseia numa revelação do céu, e não numa revelação de ciência humana. Jesus está dizendo: Pedro, não foi o homem que te revelou isso. Você não aprendeu isso com a ciência dos homens, mas isso é revelação de Deus. Portanto, a igreja é revelação divina. E é claro, precisamos de um ato de fé. A partir do momento que Deus revela algo para nós, e este algo é algo do céu, nós só vamos dar resposta mediante um ato de fé. Porque é tão grande, são mistérios tão grandes, que eu só com a fé eu vou conseguir responder. Sem a fé, eu não consigo dar minha resposta. Preste atenção, um pensamento contrário, um pensamento que não agrada a Deus, um pensamento que parece até bonitinho, é uma pedra de tropeço para a igreja. Eu quero dizer a você com muita tristeza no coração: Satanás, escuta o que eu estou dizendo, Satanás, ele tenta constantemente colocar pensamentos que não vêm de Deus dentro da própria igreja. Então, de quando em quando, você pode ver dentro da própria igreja alguém, mas não é a igreja, é alguém que está com algum pensamento que não é de acordo com o que Deus quer. Dá para entender, sim ou não? Então, isso é muito comum. De repente você ouve um padre falando asneira por aí. De repente você ouve padre que estudou, padre que conhece a Bíblia, só que de repente um padre falando besteira. E quando eu falo besteira, é porque ele está falando alguma coisa que não condiz com a igreja, não condiz com o magistério, não condiz com a tradição da igreja, não condiz com o catecismo da igreja católica. E muitos estão dentro da igreja com o pensamento de Satanás, e que se Jesus estivesse na frente desses padres ou de qualquer outra pessoa, Jesus diria: vai para longe, Satanás. Então, Frei, o senhor está dizendo que eu não posso acreditar em qualquer padre? Não, infelizmente não é assim. Graças a Deus não é a maioria também. Graças a Deus a maioria são padres bons. Mas hoje você tem que estar esperto. Esses dias, vendo o YouTube, a gente vê padres defendendo o absurdo. Padres defendendo o absurdo. Que a igreja deve se abrir a isso, que a igreja deve se abrir àquilo. E a coisa está ficando séria. Só que aí eu tenho que ter discernimento. Você está entendendo? Você tem que ter discernimento, porque é possível que um homem dentro da igreja também, veja, dentro da igreja então nós temos os dois lados. Nós temos homens de Deus que são movidos pelo céu, então você vai encontrar muitos padres, você vai encontrar muitos homens de Deus que são movidos por Deus, pregam conforme a revelação. Então você vai encontrar muita gente boa dentro da igreja, e graças a Deus nós temos muitos padres bons, muitos bispos bons. Nossa, está cheio. E aí você olha a pregação, está de acordo com a tradição, está de acordo com o magistério, está de acordo com a Bíblia, está de acordo com o catecismo. E aí você olha a pregação do padre, você olha a pregação do bispo, e você diz: um homem cheio do Espírito Santo, isso não vem dele, isso só pode ter vindo do céu, para este homem falar tudo isso. Agora tem um ou outro que pode abrir a boca, e logo você fala: não é Deus que está movendo este homem, é Satanás. Porque o homem, quando ele começa a afrontar a doutrina da igreja de mais de 2000 anos, quando um homem começa a afrontar a Bíblia, por exemplo, vou te dar um exemplo. A Bíblia diz
que o casamento só pode acontecer entre um homem e uma mulher. Isso está na Bíblia. Quem definiu isso foi Gênesis. Logo no princípio, Deus criou homem e mulher, e os dois se tornariam uma só carne, homem e mulher. E depois vem Jesus em Mateus 19, falando a mesma coisa. O que Deus uniu, o homem não separe. Casamento é entre homem e mulher. Aí tem padre que está me defendendo que pode abençoar uma outra relação entre um homem com um homem. Padre defendendo isso. Se o mundo fala isso pra gente, ok. O mundo não crê em Deus, o mundo não acredita, o mundo não entende nada da nossa fé. Agora um padre, a gente tem que olhar para esse padre, me desculpe, e dizer: sai para lá, Satanás. Eu estou dando um exemplo. E às vezes a gente vê fiéis confusos. Porque um padre disse isso, um padre disse aquilo. E quem que a gente segue? Você tem que ter discernimento. Chegou a hora de que você tem que ter discernimento. Senão você vai ser levado pelo Satanás, que às vezes se esconde no homem. Está dando para entender? Chegou a hora de você ter discernimento. Chegou a hora. E como é que você vai ter discernimento? Se você lesse mais a Bíblia, se você lesse mais o catecismo da Igreja Católica, se você estudasse mais a sua fé, se você tirasse as suas dúvidas com bons sacerdotes. Agora, se você não estuda, se você não lê, aí você fica fácil de essas pessoas te levarem ao tropeço. Porque olha o que Jesus fala para Pedro: tu és para mim pedra de tropeço. Um mau padre é pedra de tropeço para alguém. Um pensamento errado dentro da igreja é pedra de tropeço para uma multidão de pessoas. Então eu, como padre, a partir do momento que eu me fiz padre, que recebi este dom, esse chamado, a partir de agora, eu não posso pregar para você o que eu quero. Eu não posso pregar para você o que eu acho. Eu tenho que pregar aquilo para o qual eu fui consagrado. Eu tenho que pregar o que a igreja manda, eu tenho que pregar o que a igreja ensina, eu tenho que pregar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia manda, e não o que eu penso e não o que eu acho. E chegou a hora de você, repito, chegou a hora de você ter discernimento de quem está com a verdade e quem não está. Diga comigo: dai-me a graça, Senhor, de discernir. Eu não estou dizendo para você que a igreja não tem a verdade. Pelo contrário, eu estou dizendo que a igreja é o lugar da verdade. Eu estou dizendo para você que a igreja é o lugar da verdade, que o fundamento dela é Jesus Cristo, que a doutrina dela é santa, que a doutrina dela é santa e verdadeira, e ela vai te salvar. Só que eu estou falando que tem homens dentro da igreja que às vezes podem estar sendo conduzidos por Deus, mas às vezes podem estar conduzidos pelo Satanás. E está aqui na Bíblia o Pedro, que ora foi conduzido por Deus, ora foi conduzido por Satanás. A mesma pessoa. Então olha, eu vou falar de mim. Hoje eu posso estar sendo conduzido por Deus, amanhã posso falar algo para vocês sendo conduzido pelo demônio. E vocês terão que discernir e falar: opa, o Frei Gilson hoje falou algo que não é conduzido por Deus. E não tenham medo de fazer isso. Não tenham medo de olhar para mim e falar: sai para lá, Satanás. O pensamento contrário a Deus sempre vem disfarçado de bom. Sempre. Não pensa que o pensamento errado vai vir todo diabólico, vai vir feio, porque se vier feio você não aceita. O pensamento errado sempre vai vir disfarçado de coisa boa. Então olha como Pedro chega para Jesus: Senhor, Deus não permita tal coisa, o Senhor não vai morrer não, o Senhor não vai sofrer. A gente está do seu lado, que que isso nunca te aconteça. Gente, não parece algo bom? Parece que eu estou cuidando de Jesus, parece que eu estou protegendo Jesus. Então tem muito pensamento que parece que a pessoa está cuidando de você, mas é o capeta. Porque o que cura você não é a mentira do diabo,
O que cura você é a verdade de Deus, por mais que doa, por mais que machuque. É a verdade que liberta você. O que você prefere? Uma verdade que dói, mas te salva e te leva para o céu? Ou uma mentira que te deixa bem nesta terra e depois você queima no inferno? Ou você segue a verdade de Deus, ou você segue a mentira de Satanás. E se algum homem dentro da igreja incentivar você a fazer o que é errado, saiba que ele está sendo guiado por Satanás. Então, cuidado para você não se defender dizendo assim, não, mas comigo está tudo certo. Eu estou fazendo a coisa errada, mas eu tenho um padre que me protege. Cuidado. Porque atrás desse padre, ou na frente, pode ser quem? Satanás. Porque Deus nunca vai defender o erro. Como discernir, Frei, o pensamento infiltrado de Satanás? Como é que eu vou discernir? Como é que eu vou saber se é o pensamento de Satanás ou não? Eu já disse, primeiro você tem que conhecer Bíblia. Você tem que conhecer Bíblia, você tem que conhecer o catecismo da Igreja Católica, você tem que estudar. Quanto mais você estudar a tua fé, mais você vai saber. Pode ser padre, pode ser bispo, pode ser o Papa. Nem o Papa pode me obrigar a pecar. Nem o Papa pode obrigar você a pecar. Quando alguém, mesmo que seja um homem de Deus, obriga você a pecar, você não precisa obedecer. Aliás, porque antes de obedecer aos homens, você obedece a Deus. E Deus não te permite pecar. Deus não quer que você peque. Como discernir o pensamento infiltrado de Satanás? Sempre nega a cruz. Visa sempre a facilidade e o bem-estar. Olha o que Pedro está propondo para Jesus. O que Pedro está fazendo? Negue a cruz, Jesus. Negue a cruz. Porque você não precisa sofrer. Cuidado, filho, que a maior artimanha que Satanás está colocando no mundo moderno é o bem-estar. O importante é você se sentir bem. Só que, para viver a verdade de Jesus Cristo, eu não tenho que estar preocupado com o meu bem-estar. O meu bem-estar não importa tanto. O que importa é eu agradar a Deus. Dá para entender? Cuidado com o seu bem-estar. Ah, eu vou viver assim porque assim eu me sinto bem. Cuidado com o seu bem-estar. Ah, eu vou viver assim porque é mais fácil para mim. Cuidado com o que é mais fácil. A verdade de Deus é um caminho que nem sempre é o mais fácil. Aliás, quase nunca é o mais fácil. O caminho de Deus é a cruz. Você quer ser católico? Abrace a tua cruz, filho. Você quer ter um casamento cristão? Abrace a tua cruz.